Boa noite. Boa noite. Vamos esperar todo mundo entrar. Hoje nós vamos falar do feminino ferido. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar do feminino geracional, feminino ferido geracional, como ele acontece, o que ele nos traz, como que nós somos influenciadas por esse feminino. Boa noite para todos que estão chegando. Sejam bem-vindas. Nós já vamos iniciar. Oi, Ana, boa noite. Paula, Isabela, sejam bem-vindas. Um minutinho a gente já inicia. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais o que é esse feminino ferido geracional. Como ele influencia a nossa vida, como ele nos afeta, como ele atrapalha quando estamos feridas os nossos relacionamentos e como ele traz até sintomas físicos, emocionais, físicos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse feminino. E esse é o nosso tema, essa é a nossa música. Ela une todas as coisas. Quem? A mulher. A mulher, quando ela tá curada, ela tem o poder de unir todas as coisas. Boa noite, Maria. Boa noite, Dri. Então, ela tem essa função. Então, imagina que a mulher, ela é um grande gerador de realidades dentro do seu lar. Ela tem o poder de gerar uma nova realidade. E quando essa mulher tá ferida, ela não consegue unir todas as coisas. E o que é esse unir todas as coisas? É trazer o marido, é trazer os filhos, é trazer a todos ali para dentro e gerar novas realidades dentro desse lar, trazer um equilíbrio, trazer a dinâmica entre as relações dos filhos. Então é esse lugar que uma mulher curada está. Boa noite. Boa noite a todas que estão chegando. A gente vai partir agora para iniciar falando um pouquinho sobre o feminino ferido. E 7-1, vamos lá falar um pouquinho sobre o que é o feminino. Anotei aqui algumas coisas para não esquecer, para a gente seguir uma linha de raciocínio para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Vanessa, boa noite. Aonde eu quero chegar e o que essa dinâmica da sociedade, da consciência arcaica, ela nos impulsiona e nos leva a ficarmos nesse lugar de feridas e chegar lá na velhice mulheres amargas, mulheres solitárias, mulheres que não conseguiram construir relacionamentos. Quanto esse feminino aí nos leva para esse caminho de solidão. Então é sobre isso. Então vamos lá? Então eu quero falar aqui o que é o feminino. Nós, seres humanos, homem e mulher, então eu vou trazer aqui o masculino e feminino, o homem e a mulher, os dois têm essa energia, a energia masculina e a energia feminina. E o que nós temos que, como mulher, desenvolver? A nossa energia feminina. Mas, porque nós temos, imagina aqui, 2 energias femininas e uma masculina. Esse é o comum da mulher. O homem, 2 energias masculinas por uma energia feminina. Só que, em muitos casos que a gente vai olhando, tanto em mulheres quanto o homem, eles estão com o feminino ferido. Então, você imagina que um homem também, ele pode desenvolver esse feminino de uma forma saudável, sem deixar a masculinidade. Quem é esse homem com feminino ferido? Eu vou dar só um exemplo aqui pra gente seguir pra mulher. É aqueles homens que eles não são homossexuais, mas eles são afeminados, eles têm dificuldade de se relacionar com o masculino, eles ficam ali na esfera da mãe. Esses homens, eles estão com o feminino ferido, tá? Então, para que vocês entendam, esse é o homem no feminino ferido. E a mulher, e aí eu vou fazer uma observação que vocês vão entender bem. E a mulher, quando ela está com o feminino ferido, ela fica com a energia masculina mais, vamos dizer, aguçada, né? Ela fica identificada com essa energia masculina. Então, normalmente, ela se torna, o pessoal chama de pereirão, sidão, Mulher Maravilha, né? Que ela é conhecida como essa mulher que vai pra fora, que conquista. Porque se você olha pra ela,
ela tá lutando no mundo dos homens, né? Ela tá competindo com os homens. E normalmente essa mulher que ela tá identificada com o masculino, ela vai se casar com um homem que está identificado com o seu feminino, porque os dois eles vão se equilibrar. Então, normalmente eles vão ter esse contrabalanço de uma mulher que às vezes vai reclamar do marido, nossa, que ele não faz as coisas de casa, eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Ele não toma as decisões da casa, ele não paga as contas, sou eu que sustento a casa. Então você imagina, não sei se vocês conhecem alguém assim. Essa é a dinâmica de uma mulher que está com o seu masculino ativado, como o pessoal fala, mas não é essa palavra, tá identificada, dominada por esse ânimos, porque a energia no homem feminina se chama ânima e na mulher se chama ânimos. Então a mulher, ela, como nós vamos falar aqui da mulher, do feminino inferior da mulher, então nós falamos do ânimo, vocês vão me ouvir falar durante aí essa live. Então você imagina que essa mulher, ela está totalmente no mundo masculino. Então essa é aquela mulher que ela vai pra fora, que ela quer conquistar o mundo, que ela não sente dores, que ela não tem tempo para as coisas da casa, que ela não tem tempo para os filhos, ela gera, mas ela não materna, ela delega a maternidade para alguém porque ela não tem tempo. Ou quando essa mulher fala, não, eu não quero ser mãe, e tá tudo bem não ser mãe, mas o porquê que eu não quero ser mãe? E essa é a grande questão. Aonde eu tô querendo chegar aqui? Eu não quero ser mãe porque as mulheres da minha família sofreram sendo mães. É um feminino ferido geracional. Eu não quero me casar. Tá tudo bem não me casar, mas de quem que é esse falo? De quem que é essa postura? De quem que é essa opinião? Ela é minha ou é um feminino ferido geracional? Então aqui que a gente entra no feminino ferido geracional, que são as dores que eu recebo da minha ancestralidade. De quem? Da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Até a quarta geração eu vou receber essas dores geracionais. Então você imagina que quando você nasceu, aliás, antes de você nascer, você era um óvulo, porque as mulheres já nascem com seus óvulos. Dentro do óvulo, isso, dos antepassados, as mulheres da nossa família, as ancestrais, você era um óvulo, dentro do óvulo da sua mãe, que estava na barriga da sua avó. Então você imagina que a sua avó, ela tá grávida da sua mãe e você já é um óvulo lá dentro. Então ali você recebe todas as dores uterinas, então você recebe todas as memórias geracionais. Você imagina de repente como que essa sua avó gestou a sua mãe. E ali você recebeu todas essas memórias. E ali você já nasce com o seu feminino ferido. Porque é muito engano a gente falar assim, quem machuca o feminino, quem fere as mulheres, aconteceu comigo, Maria, é muito comum, viu, Maria? Comigo também, e acredito com grande parte das mulheres e dos homens, viu? Ela fala assim, nossa, porque o patriarcado, ele quer colocar uma posição em cima das mulheres, ele quer oprimir as mulheres, mas quem foi que educou esses homens, esse patriarcado? Não foi as mulheres? Então, o grande engano hoje em dia é a gente querer levantar uma bandeira e falar que contra o patriarcado, contra os homens, que os homens eles subjugam as mulheres, que os homens querem se aproveitar, que não há igualdade. Mas, na verdade, esses homens foram feridos pelas próprias mulheres. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito comum que acontece. Vamos dar um exemplo aqui. A gente tá numa reunião de família, num churrasco, e aí tá todas as mulheres na cozinha. E aí chega uma mulher, e aí tem uma mulher que ela não vai pra cozinha, ela fica ali sentadinha, do lado dos homens, trocando uma experiência, e aí chega um homem e fala assim, ó lá, que folgada, tá achando que a gente veio pra servir ela. Quem tá ferindo essa mulher? Eu garanto que os homens pouco vão se incomodar, mas a grande maioria vão ser as próprias mulheres que vão ferir as mulheres. Então você vê muito essa competição entre mulheres. Então quem fere as mulheres? As outras mulheres. E quem cura as mulheres? As outras mulheres. Quem? As que estão curadas. Então você imagina que tanto a cura quanto a ferida é feita por mulheres. Oi, Sil, boa noite. Boa noite, Josiane, bem-vindas. Então você imagina que eu preciso parar de levantar uma bandeira contra o patriarcado. E aqui eu não tô sendo nem machista nem feminista, não é esse o lugar que nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar? No lugar da cura, que é onde eu não levanto mais bandeira nenhuma, onde eu não entro mais em guerra por direitos de igualdade, porque na verdade o homem e a mulher não são iguais.
Eles são diferentes. O Bert falava que o homem e a mulher, eles são diferentes, cada um é especial ao seu modo. Então você imagina um homem, ele tem as qualidades, a mulher, ela tem as qualidades dela. Gente, deu um raio ali, deu até um susto. Então, cada um tem a sua qualidade e nunca nós vamos conseguir ser igual aos homens e nunca eles vão querer conseguir ser igual a nós. Né? A mulher, ela foi feita para gerar novas realidades. A mulher foi feita para trabalhar essa potência dela feminina. Quando eu estou na minha potência feminina e eu tenho dom, eu consigo trazer vida. E não tô falando só de vida de um bebê. Tô falando de gerar novas realidades dentro desse útero quando ele está curado. Então, aqui a gente vai partir também falar pro útero. Então, a mulher, ela é subjetiva. Não tem como dar forma, não tem o feminino, não tem como dar forma, não tem como mensurar onde começa, onde termina. Por quê? O feminino são as coisas de dentro, que hoje, infelizmente, ninguém para. Então, você imagina, você esse óvulo lá dentro da sua avó, e aí você nasceu. E aí você recebeu todas essas memórias uterinas sobre o patriarcado. E aí, quando você vai crescendo menina, você começa a escutar o quê? Frases dessas mulheres feridas. Então, você imagina, quem tá criando essa menina? Uma mulher ferida. E aí, essa mulher ferida, ela vai caminhar essa criança, essa menina, pra ferida. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ela vai olhar e vai falar assim, olha, não confio em homem não, porque homem não presta. Olha, não deixa eles montar em você, porque o homem quer montar na mulher. Porque o homem, ele só quer a mulher para aquilo. Então você imagina que essa menina, ela já vai crescer o quê? Armada. Ela já recebeu as memórias e aí ela vai crescer o quê? Já com medo dos homens, não. Então eu vou pra guerra, porque já que é assim, então eu não vou deixar ninguém montar em mim. Ninguém vai subir em cima de mim. Então ela se arma mesmo pra guerra e ali ela vai pra vida. Ela vira uma adolescente e aqui a gente vai começar a falar das coisas de dentro. Aqui a gente começa a entrar o quê? Numa visão junguiana, que é uma visão psicanalítica, uma visão das coisas de dentro. Então imagina que aqui a gente está falando das coisas de dentro, das coisas do interno. Porque a mulher, ela é subjetiva, ela não... Você imagina aqui um exemplo. Até coloquei um copo aqui que é pra mim beber. Imagina que isso aqui é uma garrafa. Essa é a forma dessa garrafa. E aqui dentro é a água. O que é o feminino? É a água. A água, ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem começo, não tem fim. Não tem como você falar o que é realmente essa água. E o corpo é a garrafa. Então, imagina que cada mulher tem uma garrafa. Cada mulher tem um lugar. E aí, o que a gente vai tentando fazer? Tentando espremer esse feminino para caber nas garrafas. Então, vamos supor, eu tenho um corpo, eu sou um pouco mais cheinha, mas eu quero ser magra, eu quero ter o corpo malhado, porque tá na moda a garrafa da academia, tá na moda, então eu quero ser. E não tô falando aqui que não pode ser, não é isso, mas por que eu quero ser? Por que eu busco estar nesse lugar? Porque, na verdade, o meu feminino, eu não sei quem eu sou ainda. Eu não desenvolvi uma identidade dentro do meu feminino, então eu quero me moldar. Eu vou querendo me moldar a garrafa que tem aqui. E aí eu vou deixando esse feminino guardadinho lá, sem escutar o que ele tá me falando, sem escutar as dores que ele tem. E aí eu vou deixando ele guardadinho e vou tentando ser a garrafa no modelo que a mídia tá vendendo, que a sociedade tá vendendo. Oi, Melody, boa noite. Entenderam até aqui? Tá claro que é o feminino é as coisas de dentro. Então, quando eu falar, o que a gente tá falando? Coisas de dentro, emocional, todo choro reprimido, toda dor, porque na verdade a gente vive uma ilusão de que a gente tem que viver feliz o tempo todo, e na verdade isso não existe. Eu tenho que aprender a lidar com as minhas dores, é diferente. Não quer dizer que eu vou ficar triste o tempo inteiro também, mas eu preciso aprender a lidar com as dores e não fingir que elas não existem, porque é isso que a gente faz. A gente se veste de uma máscara, de uma armadura e a gente vai pra guerra. Só que isso tudo é inconsciente, porque no fundo eu não sei que eu tô vivendo isso, porque eu estou tão dominada, né, que nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente, pelos arquétipos que vão se formando na nossa psique, que a gente não vai percebendo que a gente está nesse lugar do que? Capturada. Então eu vivi uma ferida geracional, chego até a minha vida lá, uma jovem, uma adolescente, e ali eu começo a desenvolver a minha psique. Ali eu começo a desenvolver essa psique e eu começo o quê? Lembrar das feridas geracionais e de tudo que me constitui.
Exatamente, é tudo no automático. Boa noite, Geralda, bem-vinda. E ali eu vou vivendo aquilo, sem perceber. Então, assim, existem vários arquétipos que Jung fala. O que é um arquétipo? É um protótipo. Então, imagina que é algo idealizado. Então, quando eu chego na minha fase dos 16, que eu tô começando a formar a minha psique, começando a entrar nessa fase de maturação que eu deveria entrar, eu começo a ser capturada por esses arquétipos. Eu começo a ficar ali dominada. Então, vou falar de alguns aqui que é muito comum. Então, normalmente, uma menina, o que ela espera? Ali, 16 anos, ela espera um príncipe encantado, ela espera uma pessoa que vai vir, que vai resgatar ela. Vê a imagem, o conto da Cinderela. Eu não sei se vocês sabem, mas todo conto, ele trabalha uma parte da psique da mulher. Só que não é os contos da Disney contado como a Disney colocou lá bem bonitinho. Não, existem contos. E antigamente sentavam-se em rodas e contavam contos. E ali o conto ele ia trabalhando uma parte da psique da mulher. Então a Cinderela, o que ela tá ali? Ela é uma donzela e ela tá esperando o príncipe encantado. Ó a Bela Adormecida, esperando, dormindo. Dormindo ali o sono da morte, esperando o príncipe encantado. Aí o príncipe vem, beija e salva essa menina. Então, imagina que quando eu entro na donzela, eu fico nesse lugar. Porque eu não me relaciono com o meu feminino e eu também não desenvolvo o meu masculino. E eu fico o quê? Projetando o meu masculino pra fora. Então, eu sempre vou querer que alguém cuide de mim. A primeira, normalmente, essa faceta é uma faceta da heroína, que eu já vou discorrer dela aqui. E aí, nesse lugar, eu fico... A grande maioria busca um príncipe encantado e um pai no casamento. É exatamente isso. Porque quando eu sou uma donzela, eu não me autorizo a sentir, eu não me autorizo a ter opinião, eu não me autorizo a falar que eu não gostei. Porque, na verdade, tem mulheres que entram nessa fase da adolescência e ela permanece. E aí você vê as mulheres a vida inteira num relacionamento onde o homem fala por ela, onde a mãe fala por ela, porque às vezes ela não casou porque ela não conseguiu sair dessa ligação simbiótica com a mãe, porque ela precisa que alguém autorize ela, no fundo ela quer que alguém resgate ela. Então, ali é a primeira faceta. E aí, de repente, essa mulher, ela é capturada, aí ela tem algumas meninas que elas não entram nesse lugar da donzela de uma vez, mas elas entram no lugar da heroína. Quem é a heroína? Que lugar é esse? A heroína é uma mulher que ela está identificada com o masculino, diferente da donzela, que a donzela ela não se permite. Então ela nem olha pro feminino, nem olha pro masculino. Ela projeta pra fora para que o outro valide ela. Então você imagina aqui, eu vou dar um exemplo de donzela só para vocês entenderem. Imagina uma mulher que ela tá num relacionamento e que você vê o homem ali, que é um relacionamento de repente agressivo, com palavras, enfim, você olha e fala assim, meu Deus, por que essa mulher não sai dessa relação? E aí ela fala assim, porque eu não sei, eu não iria conseguir, eu nunca trabalhei, eu não construí nada. O que ela tá falando? Não construí, porque eu sempre esperei que o outro construísse pra mim. Então, essa é a donzela. Então, é o perigo da menina quando ela não tem esse... Ali ela é uma menina, ela está se desenvolvendo, mas esse perigo dela ser uma donzela, ela vai atrair um caçador da psique dela, que nós chamamos, que existe o conto do Barba Azul. Então, imagina que essa mulher, que é a donzela, ela vai atrair um predador. O que é esse predador? É alguém que prende ela mesmo, que vai só atrair relacionamentos onde ele vai dominar essa mulher, porque ela não se autoriza. Ela não se autoriza nem a sentir, não se autoriza a nada. Então, você olha e fala assim, por que essa mulher tá nessa relação? E a gente não entende por que ela tá aceitando tanto aquela relação. O que tá acontecendo ali? Certo? Entenderam até aqui essa parte da donzela? Esse entramos na primeira, vamos dizer, na primeira faceta da heroína, que é quando a menina começa a partir para essa adolescência, buscar ali o que é o relacionamento, só que ela não se desenvolveu ainda. Então, quando eu não tenho essa psique madura, essa psique já desenvolvendo, partindo para a heroína, que é comum, a gente precisa transicionar entre esses arquétipos, eu fico só na donzela. Então, eu fico sempre ali esperando que alguém me resgate, esperando que alguém faça por mim, esperando...
E aí, o arquétipo da heroína, e essa é a sombra, que é a donzela, imagina que dentro desse arquétipo da heroína pode existir várias sombras. Mas o que é muito comum a gente ver é a heroína. Quem é a heroína? A heroína é aquela mulher que ela fala, eu não preciso de homem, eu vou pra vida, eu conquisto, Minha mãe fala pra mim não confiar em homem realmente, porque eu já passei por vários relacionamentos e eu vi que eles não prestam mesmo. Eles não prestam. Só que aí eu começo a entrar nesse mundo masculino, tanto nas relações, tanto no financeiro, e eu quero competir com esse masculino. Eu quero ir lá pra fora, eu quero trabalhar, eu quero colocar aquele salto-agulha. Só que, na verdade, um exemplo, eu sou uma heroína, eu não vou chorar, eu não tenho tempo pra chorar, eu não tenho tempo pra sentir. Aí eu saio de uma relação, passo pra outra relação e não chora aquela. Fala, não, minha filha, a fila andou, próximo. Só que o meu emocional, o meu interno, ele não esqueceu daquele que passou. E ele não teve tempo ainda de cicatrizar. Só que eu já tô no outro já, não, eu não quero mais esse. Acabou. Porque, na verdade, nós somos uma mulher identificada com o masculino, querendo o quê? Viver nesse mundo da competição. Porque hoje em dia o que mais se vê é essas mulheres que ficam nesse lugar e falando, não, eu não tenho tempo pra chorar. Né? Existiu até um caso agora bem famoso aí de dois famosos que começaram a namorar e o homem namorava. E aí a ex dele postou assim, mulher não chora, mulher fatura. Olha como ela tá ferida. Na verdade, ela tá ferida no relacionamento e ela está ferida no feminino. E nem é desse relacionamento, já é de outros, já é geracional. E essa mulher, ela não vai se permitindo sangrar, ela não vai se permitir chorar esse relacionamento. Ela já vai engatar outro relacionamento e daí ela vai partir para outro, se aquele não der certo, porque ela não pode perder. A heroína, ela quer sempre conquistar. Então, eu fico nesse lugar que eu não sinto. E aí, o que acontece quando eu não sinto? Bom, vamos lá. Nós, mulheres, somos cíclicas. Então, o que isso quer dizer? Nós vivemos de ciclos em ciclos, é por isso que a gente menstrua. E aí, quando eu falo da menstruação, eu tô falando somente do sangue físico? Não. A nossa psique, ela precisa sangrar o que? Essas dores. De um relacionamento que não deu certo, da rejeição que eu sofri de um relacionamento, dos meus sonhos que não deram certo, daquilo que eu queria e não foi, daquilo que nunca existiu, que eu idealizei, de tudo aquilo que não foi. Então imagina que a minha psique, ela vai chorar uma morte, ela vai sangrar e vai materializar através do sangue. O meu sangue vai materializar aquele sangue psíquico. Só que eu não choro, eu não sinto, porque eu sou heroína, eu tô fixada nas coisas de fora. Eu sou tão homem que eu não vou ter tempo para sentir o que tá acontecendo aqui dentro. E aí o que acontece? Na mulher, nesse tempo do ciclo menstrual, a energia dela baixa. Porque a mulher, ela não é igual ao homem, como nós iniciamos falando aqui. Ela não produz igual ao homem. O homem produz 30 dias, a mulher produz, 20. Só que eu não me respeito. O que eu faço no meu ciclo menstrual? Eu coloco um salto. Eu meto um salto, um batom, uma calça apertada, uma calcinha lá no Polo Norte, Polo Sul e vou embora, porque eu não vou sofrer. Eu não vou sentir. Eu não tenho tempo de sentir. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, quando ela tem filho. Eu tenho que ir trabalhar. E quando essa heroína, ela se casa, o que ela faz dentro desse casamento? Ela destitui o homem. Essas mulheres, elas destituem os maridos. E aí você vê um monte de casamentos que terminou. Por quê? Porque eu sou mais homem que ele. Então, é muitas dinâmicas que uma heroína pode trazer, que a heroína, ela pode vivenciar, que ela vai chegar numa relação ferida e esse homem vai entrar com uma dívida dentro do casamento. Então, ele vai chegar lá já com uma dívida gigante, que nem é dele a dívida. Só que ela espera algo dele. Então, a heroína, ela fala assim, então, eu quero ver se você realmente é isso tudo que todo mundo falou. Que as minhas ancestrais falavam. E eu quero saber se você vai ser melhor. E aí? E aí, como é que vai ser? Só que assim, esse homem não tá sabendo de nada que tá acontecendo. Ele não sabe o que aconteceu, que ela é ferida no feminino. Ele entrou ali nesse casamento com essa mulher, que é uma heroína. Ela vai castrar ele, normalmente com a boca de cima ou com a boca de baixo.
Ela não, ou ela vai diminuir esse homem, falar que ele não presta, falar que ele não é homem, que ela é mais... Pra que ela precisa de homem, que ela é mais homem que muito homem. Ou ela vai castrar com a boca de baixo, ela não vai fazer sexo com esse homem. E esse homem, ele precisa do sexo. E aí é onde ele parte, que é pra traição. E eu não tô dizendo que ele tá certo. Mas tem mulheres que usam o sexo como um poder. Não, ele não fez o que eu quero, eu não vou transar com ele. Não, porque eu acho um absurdo o homem me tratar mal o dia inteiro e à noite eu ter que transar com ele. Mas e o que você fez pra ele te tratar mal? Porque uma mulher ferida, ela fere, como eu já falei aqui. Então essa é a heroína. Então pensa, tudo isso, aí ela vai lá, separa, ela usa um homem, tem um filho, cospe. Aí casa de novo. Usa o homem, cospe, casa de novo. Ela só tá falando pra você, você só serve pra isso. É só pra isso que você serve. Então, olha o feminino ferido, aonde ele chega, aonde ele nos leva a passar por relacionamentos frustrados, essas dinâmicas que nós vemos hoje de relacionamentos que não deu certo. Porque é uma mulher que ela não sabe receber esse homem dentro dela. Por quê? Porque, no fundo, ela não consegue confiar nele, por todas essas feridas que ela tem geracional. Que aí eu volto lá onde a gente falou no comecinho, que a mulher, ela tem o dom de gerar realidades. Ela tem o dom. Todo mundo tá entendendo, tá todo mundo muito quietinho. Perguntas? Perguntas, se tiver, podem falar. E essa mulher, quando ela tá ferida nesse feminino, ela é extremamente raivosa. Sabe aquelas mulheres reativas que elas... ninguém pode falar nada, que ela tá pronta pra guerra? Essa mulher está ferida no feminino. É uma mulher que ela vai olhar e ela vai reagir. A qualquer ação, ela já espera. Não, porque eu já imaginei que você ia falar isso. Então eu já tô pronta pra responder. Quem é essa mulher? É uma mulher ferida no feminino. É uma mulher que ela não consegue desenvolver o sentir. E aí ela fica pra fora. Por quê? Porque o meu ânimos, ele me protege. Então ele vai fazer o quê? O meu ânimos, ele vai começar a me impulsionar pra fora para que eu não sinta o que? As dores da minha psique, as dores que estão lá dentro guardadinho. O ânimos, ele vai me projetar sempre pra fora. Então eu vou continuar indo pra fora. E aí sempre eu vou reagir, porque sempre vai ser culpa do outro, sempre é o outro que tá errado e eu sou 100% certa. Porque na verdade eu não consigo sentir. Bem forte, né, Mary? Tem mais, viu? Bom, e é essa mulher, né, que tem esse poder de gerar uma realidade dentro do lar, dentro da casa, de trazer todos, de trazer... Tá tudo bagunçado, aí ela pega tudo aquilo assim, traz pra ela, em vez dela ser aquela mulher explosiva, aquela mulher que ataca, ela ser aquela mulher que apazigua, que gera uma nova realidade de relacionamento dentro do lar. Porque, na verdade, se eu estou ferida, eu vou escancarar. E aí, nesse relacionamento, na questão do casamento da heroína, normalmente ela vai engordar, porque ela era heroína, ela era gostosa, ela era magra, ela ia pra academia. E ela casa. E agora ela não precisa mais conquistar, porque o jogo da sedução já acabou. Essa é a faceta da heroína conquistadora. E aí eu não quero mais sexo com esse homem. Porque, na verdade, era só uma conquista. Porque eu não aprendi a me relacionar com o meu corpo. A heroína, ela não tem corpo. Ela só tem cabeça. Então, você imagina que ela só fica aqui na mente. Só projetando as coisas pra fora. E eu não sinto, eu não me permito ficar ali no meu mundo interno. E aí, quando eu vou pra esse casamento, eu engordo. Eu não quero mais sexo. Porque eu nem... Na verdade, eu fico lá. Tá, e aí? Vai, acaba logo esse negócio aí. Não vejo a hora disso acabar. Entende que como nós, mulheres, nós ferimos esses homens e a gente começa a passar por vários relacionamentos e a gente vai fazendo o quê? Perdendo a capacidade de vinculação. Então, Bert fala que nós somos... imagina, o primeiro relacionamento, vou lá com todo o meu amor, com toda a minha esperança, caso. E aí, imagina que nós somos um velcro. Aí eu grudei esse velcro. Aí não deu certo, eu solto. Aí vem outro e gruda. Aí não deu certo, solto. Daqui a pouco esse velcro, ele não gruda mais. E aí essa dificuldade dos relacionamentos durarem. Porque, na verdade,
a minha condição de vinculação com o outro já não é mais tão importante. Falei, do primeiro eu superei, passou, então essa dificuldade agora de esquecer esse aqui, tranquilo. E aí você vê vários relacionamentos, assim, a pessoa passando por vários relacionamentos e não tem essa necessidade de vinculação, porque ela não sabe mais se vincular, de tão ferida que ela está. Então, o que te traz esse feminino ferido? Traz todas essas dores, o quê? De você ficar sozinha, de você olhar e falar assim, não sei o que acontece, eu não consigo ficar no relacionamento. Não consigo estar dentro de um relacionamento. E eu sou uma pessoa que eu era totalmente heroína. Eu tenho 2 casamentos falidos, eu tenho relacionamentos falidos em que eu destituí os homens. É algo muito pessoal que eu tô trazendo aqui. Com essa constelação de 6 anos, ela me ajudou a superar muita coisa. Que foi acontecendo na minha vida também. Que após constelação eu entendi. Falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu estou com essa consciência coletiva ancestral, me dominando, trazendo todo esse falo dessas ancestrais e... Não, porque o homem, eles só querem aproveitar. O homem, ele só engana a mulher. O homem, ele só aproveita das mulheres. Não, porque eu preciso ser melhor. E eu destituí o masculino. Não, o homem, eu não preciso do homem. Pra que eu preciso? Pra nada. Então, esse era o meu falo. Mas o meu falo não era meu. Porque, na verdade, eu nunca me permiti realmente me relacionar e receber um homem. Eu nunca permiti ser o nós. Nunca permiti. Então, eu ficava sempre naquela. Começa e termina. Porque a heroína, eu chego a fazer a pose da heroína, porque realmente eu estava identificada e capturada, mas ali eu estava me machucando, e machucando a minha família, machucando as pessoas ao meu redor. Sim, na verdade, exatamente colocar no nosso lugar. E quando a gente é confrontado, porque quando você... O que vocês estão fazendo? Que vocês estão sendo confrontadas com uma verdade que às vezes vocês não conheciam. E aí vocês vão olhar e falar assim, eu sou essa pessoa. Meu Deus, eu fui essa pessoa a vida inteira. E você admitir que você frustrou muitas pessoas, que de repente... Você perdeu empregos por não conseguir ser liderado, que você perdeu relacionamentos por não conseguir aceitar a submissão. E a submissão, não digo aqui numa questão de que que o homem precisa mandar em mim. Não é essa submissão. Não. É onde o homem ele é o cabeça e a mulher, ela traz tudo para esse homem. E ela que dirige esse homem. Porque, como a Bíblia fala, né? Que o homem ama a mulher como... Cristo amou a igreja. Então, se o meu marido é um homem que me ama como Cristo amou a igreja, por que eu não serei submissa a ele? Aí eu vou ser uma submissa. Só que quando eu tô ferida, eu não consigo ser submissa a esse homem. Por que não? O feminino tá ferido. É uma consciência coletiva me falando. Não confia nesse homem. Às vezes tá tudo bem. O homem, ele quer ficar casado, ele tá lutando pelo casamento. Mas essa mulher... Ela tá ali, não, porque não é possível. Ele não me atendeu, mandei mensagem, não me respondeu. Não, ele tá online, não fala comigo. Não sei o que. Esse homem tá com outra. Essa mulher, ela tá procurando um lugar pra quê? Pra destruir esse casamento. Porque no fundo ela quer provar que as ancestrais estão certas. No fundo ela quer falar, tá vendo? Eu não falei pra vocês que ele tava me traindo? Eu falei pra vocês. Porque no fundo, de tanto essa mulher falar na cabeça desse homem, esse homem vai trair. Entende? Não, tem hora que ninguém aguenta. Tem questão de caráter, ou esse cara vai sair da casa e ele vai falar assim, não quero mais esse casamento, essa mulher é louca, essa me deixa louca. E essa mulher vai falar, tá vendo? Ele tem outra. É só questão de tempo ele aparecer com essa outra. E as homens não querem, ele nem queria separar, ele nem queria nada disso. Mas de tanto essa mulher ferir esse homem, ele sai da relação. Então olha como uma mulher ferida, identificada com esse arquétipo, dominada por esse arquétipo, por esse ânimos. Porque como se eu tivesse assim com a minha psique capturada, dominada. Imagina, eu não consigo ver mais nada. E aí, qual que são as outras sombras da heroína? Que aí vocês podem ver o que vocês se identificam. Dentro dos arquétipos da heroína tem muitos, né? Muitas facetas. A donzela é uma, aí temos a amante, a sensual, nós temos a mãe. A mãe quem é? Aquela mulher que não sai da mãe nunca, porque nós temos o nosso tempo de transicionar entre a maturação psíquica. Então, eu entrei, como eu falei pra vocês, na donzela, parto pra heroína porque eu preciso da heroína. Essa energia da heroína é pra me conquistar, mas eu não posso permanecer sempre nessa energia masculina. Eu posso ir lá, trabalhar num projeto e voltar pro meu interno.
E ali, se eu ficar uma vida inteira, eu não vivencio tudo que eu preciso, tudo que eu tenho para vivenciar. Então imagina, eu como heroína não vivencio minha maternidade. Então eu delego minha maternidade para outra mulher, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar o mundo, porque eu sou muito importante. Eu sou a heroína. Eu não tenho tempo para cuidar de casa, porque eu preciso conquistar o mundo. Eu preciso levantar, preciso trabalhar, preciso provar o meu valor. Aonde? Nas coisas de fora, nas coisas do masculino. E ali o meu feminino vai ficando cada vez ferido. Essas crianças não recebem a nutrição que elas precisam, porque essa mulher também não tem nutrição. Ela não recebeu uma nutrição da sua mãe, que também foi ferida. E aqui eu não trago culpados, eu estou trazendo uma dinâmica para que, se você se encontrar, você falar assim: meu Deus, eu não recebi essa nutrição, não nutri os meus filhos, e agora? É esse lugar. E tem outras mulheres que não, que elas vão transicionando, mas tem uma que chega na faceta mãe e ela para. A vida inteira dela, ela fica ali. Pensa nessas mulheres que já são idosas, assim, que ela deveria ser anciã. Só que não, a anciã sábia. Ela senta. Aliás, ela não senta porque ela não tem tempo, porque ela tá sempre cuidando do marido, dos filhos, do neto. Ela tá cuidando, se ela não tem filho, ela cuida do marido como se fosse filho. Ou ela cuida no trabalho das pessoas, colegas de trabalho, como se ela fosse a mãe desses filhos. Ela sempre tá cuidando, e ela faz aquele almoço e todo mundo senta, e ela fica em pé. E ela fala assim: tá bom, come mais. Aí você fala assim: não, senta aqui. Não, depois eu como. Porque essa mulher, ela ficou parada nessa faceta mãe. Então entenda que quando eu sou mãe de uma criança, eu tenho as fases para vivenciar essa maternidade. Quando meu filho chega lá nos 18, 21 anos, eu já tenho que começar a caminhar esse meu filho para a vida, para que eu possa começar a olhar para o meu interno, para o meu feminino, para que eu comece a vivenciar isso de uma forma saudável, para que eu chegue lá na minha maturidade uma sábia. Uma mulher curada no feminino, uma mulher que soube se desenvolver na minha psique durante esse tempo. Só que aí, se eu não sei disso, eu vou ficar o tempo todo. E aí, quando os filhos crescem e vão embora, eu começo a arrumar doença para que esses filhos fiquem comigo. Ou eu me torno aquela mulher intragável, porque ninguém quer estar perto. Imagina uma heroína velha, pensa numa adolescente no corpo de uma velha. É uma heroína que não transicionou, ela não vivenciou todas as etapas. E aí, quando ela chega lá, ela é aquela feiticeira, sabe aquela mulher que parece... Você olha e fala assim: meu Deus do céu, quem é essa mulher? É uma heroína, que deveria ser uma tecelã, uma anciã, ela é uma feiticeira. Então, ela tá ferida nesse lugar. Então, o que é o comum? Eu vou entrando, passo pela donzela, porque não tem como eu não passar. Mas eu preciso transicionar conscientemente. Eu entro na donzela, passo para heroína, depois eu caso, me torno mãe, depois eu me torno uma rainha. Rainha é aquela mulher que cuida do lar, é aquela mulher que ela sabe a hora que ela tem que falar, a hora que ela tem que calar, que ela traz essa harmonia. Eu começo a vivenciar esses momentos. Passo para tecelã e passo para anciã. A anciã é aquela mulher sábia que você senta, que você tem prazer de conversar com ela, que você traz um problema para ela, fala assim: nossa, não, mas calma, olha, vamos olhar para outro ponto. Essa é a mulher sábia, essa é a anciã, a tecelã sábia. Ela tece entre o mundo espiritual e o mundo físico, e ela sabe te aconselhar. Pensa naquela mulher que você tem prazer de conversar. Essa mulher, ela conseguiu transicionar a psique dela durante todo esse processo. Mas tem mulheres que elas ficam paradas, porque eu sou ferida e eu não quero olhar, eu não quero sentir. E aí vamos chegar no ponto X. Por que eu não quero sentir? Porque eu não quero admitir minha impotência. No fundo, eu não quero admitir que realmente doeu aquele momento, que realmente eu senti aquilo. Eu não quero admitir. Então eu prefiro não sentir. Eu prefiro fingir que não aconteceu nada e ali eu vou seguindo. Só que a mulher, como eu falei da menstruação, ela vai passando por portais de sangue. Na menarca, a menina, quando menstrua, ela recebe ali todas as memórias ancestrais. Então, quando uma menina recebeu esse sangue, ela doeu muito, teve muita cólica, tem muito fluxo, como é que foi? E dali ela vai partindo, ela recebe todas essas memórias uterinas, ela vai partindo para a vida.
Aí o segundo portal é a primeira relação sexual, onde tem um rompimento do ímen. E ali ela vai passando pro quarto, que é o parto, até chegar na menopausa. E aí quando essa mulher ela chega na menopausa, ela não vivenciou todas as mortes dentro dela. Ela não chorou tudo que ela tinha para chorar nas menstruações. Ela não admitiu as dores e o que constitui ela. E aí quando ela chega na menopausa, ela tem aqueles climatérios, ela tem todos aqueles problemas. Ou quando antes de chegar na menopausa, essa mulher já desenvolve várias doenças no útero. Porque essas doenças são do emocional. Imagina que o seu emocional tá falando alguma coisa pra você, te mandando uma carta falando, olha pro feminino, tem coisa acontecendo aqui dentro, tem conteúdo rejeitado aqui dentro que você não tá olhando. E ali esse útero, que é onde gera a vida, ele vai ficando doente. Vai tendo vários problemas de doença, só que aí quando eu estou na heroína, eu não quero parar. Aí eu vou pra academia menstruada, porque no fundo eu não vou parar pra olhar nada. Eu quero mostrar pro mundo que eu tenho um corpo perfeito e eu sou consistente no que eu faço, ou eu sou intelectual. De alguma forma a heroína vai mostrar o seu poder. Como? Pode ser intelectualmente, pode ser uma mulher sensual, pode ser essa mulher que cultua o corpo, pode ser essa que conquista as coisas e fala assim, tá vendo como eu posso? Eu posso conquistar, eu posso ter. Porque eu sou heroína. Eu tô mostrando os meus bens pra você que eu conquistei. E claro que ela consegue. E claro que ela pode. Desde que ela respeite todos esses processos que ela tem que viver dentro dela. Que são as mortes durante a menstruação. E ali, o que seria o normal pra uma mulher chegar no seu ciclo menstrual e começar ali na sua tensão pré-menstrual, e ela vai começar a se perceber. E ela vai começar a falar assim, o que eu tô sentindo nesse período? Por que eu tô tão estressada? Por que eu tô tão sobrecarregada? Por que eu tô deprimida? O que tá acontecendo aqui dentro de mim? É aquele mês lá que eu não chorei, aquilo que eu não me permiti sentir, aquele projeto que não aconteceu. Esse feminino aqui é um feminino do passado, é um feminino geracional, é as dores da minha ancestral. Só que eu não me percebo, porque eu só vou indo, só vivendo e não vou me percebendo. Só que quando eu chego na menopausa, a conta chega. E aí normalmente chega a depressão, chega todos esses problemas da menopausa, chega a solidão, e essa mulher ela começa a arrumar doença para os filhos quererem ficar. Ninguém quer ficar perto dessa mulher porque vira uma mulher intragável, uma velha intragável. Por que velha? Para que vocês possam entender que realmente a gente chega nesse lugar insuportável, quando eu não vivi tudo que eu vivi. Então você imagina que nós temos na nossa vida inteira, temos que ir transicionando e usando de uma forma inteligente toda essa energia psíquica. Não dispensar tudo no momento só, porque a heroína ela só quer conquistar. A heroína ela só quer trabalhar ali, ela só quer focar naquele momento, só que ela não sabe que ela vai chegar no momento lá na frente, ela vai precisar dessa energia. E ela não vai ter tanta energia mais. Eu contei hoje nos stories de uma constelação que eu fiz, de uma constelada que chegou falando, eu tô sem energia, uns 2 anos pra cá, eu sinto que eu não sou mais a mesma. E ali a gente foi conversando, ela falou, eu engordei muito, e eu não consigo emagrecer, eu não consigo mais produzir. E aí eu fui conversando com ela, eu já tinha entendido que era um feminino ferido, porque a gente já vai identificando, e fomos pro campo. Quando chegamos no campo, foi batata, ela começou a partir pro lado do masculino, as coisas do pai, as coisas de fora. Eu falei, olha, como é que é essa questão do seu pai? Ela, a gente vive bem, tudo, mas a gente já teve conflito. E aí eu percebi que ela ficou nesse lugar do que do masculino. O que é o comum? A mulher, ela passar para a esfera da mãe, ela se desenvolver na esfera da mulher, para ela aprender as coisas de mulher, como eu falei para vocês, uma mulher que conduz outra para cura. O correto é uma mulher, quando ela tem uma filha, e essa filha entrar na menarca, ela conduzir essa menina. Mas muitas vezes nós estamos tão feridos que a gente não sabe, a gente fala assim, minha filha, cólica não é doença, menstruação não é doença, coloca aí, vai embora pra escola, nem adianta chorar, toma um remédio aí e vai. Claro que a gente não vai viver com dor, mas quando eu não sei introduzir essa menina nesse momento,
E essa menina, ela vai crescendo, também não vai aprendendo a se sentir e chega lá na frente com esse feminino ferido. E aí essa constelada, e aí eu comecei a conversar, a explicar pra ela sobre tudo isso que a gente conversou. Ela falou, Andréa, faz sentido, porque eu sou essa mulher. Eu quero conquistar, eu não paro, eu não descanso. Só que o emocional dela tava mandando uma carta pra ela. Qual que é? Eu engordei para que você pudesse reduzir um pouco sua rotina, o seu ritmo, porque não tá dando conta mais, a energia que já caiu. E você ainda tá querendo ainda me colocar à prova. E não tá dando mais. Então imagina hoje, se você tem um problema do feminino, o que é problema do feminino? Útero, seio, câncer de seio. Como está o meu feminino? Como está? Eu tô olhando para esse feminino? Como que eu tô cuidando desse emocional, dessas coisas de dentro? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo de sentir, porque, André, eu não tenho tempo de sentir. Eu tenho que ir pra fora, eu tenho que conquistar, eu tenho que mostrar pro mundo, como nós falamos ontem na aula do workshop, que na verdade nós vivemos um padrão do ego da sociedade. Então a gente quer provar sempre pra alguém. É uma consciência. Não, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ter, você tem que estar pra você ser alguma coisa. O que essa mulher tá falando? Eu não tenho identidade. Eu não tenho nem... Gente, caminhão do lixo tá passando, vocês estão ouvindo? Estão entendendo, gente? Tá todo mundo vivo aí, que eu não tô escutando ninguém. Meu Deus, silêncio, tem gente que a Céu já entrou. Caminhão do lixo tá bem cooperando, né, gente? Então, nós temos os sentimentos da adotados, que são sentimentos ancestrais, aquilo que vem da minha ancestralidade, tá? Pelo menos até 3 gerações, como eu falei aqui. E o que a gente precisa fazer? Né? Começar a sentir. Aprender a sentir. Aprender a olhar para as coisas de dentro. Aprender a parar, a reduzir. Parar um pouco de olhar para as coisas de fora e começar a olhar para dentro. O que eu posso fazer para me trabalhar esse feminino? Então vamos lá, vamos trazer as coisas do feminino aqui. O que uma mulher faz? Uma mulher pode ir lá cozinhar, ela pode fazer artes, ela pode mexer com plantas, ela pode fazer uma massagem, tudo que ela trabalhe com o corpo, não com a mente. Porque lembra que eu falei que a heroína ela não tem corpo, ela só tem cabeça. Não é ler, não é assistir, coisas do feminino. Eu posso criar, a criatividade, ela trabalha o feminino. Eu posso fazer um escalda-pés, tudo que entre em contato com o meu interno, porque a mulher ela é água, como eu falei. Então, quando eu tô em contato com a água, eu também começo a acessar esse feminino. E olhar pra dentro dessas dores e falar assim, eu acho que eu não chorei isso aqui não, acho que eu vou ter que chorar isso. Isso aqui é algo que eu nem olho, eu finjo que não existe. Mas isso não existe, tá, gente? Isso não existe. O que eu posso fazer hoje pra trabalhar esse feminino? Aí tem pessoas que falam assim, Andréa, mas eu não consigo parar, não dá. Claro que não dá, você tá identificada com o feminino, com o masculino. Você está identificada com como se fosse um homem querendo ir pra fora. Só que começa com o que é possível. O que você pode fazer hoje? Eu posso me tirar 10 minutos do meu dia para mim fazer um escalda-pés. Eu posso parar um tempo no silêncio na minha casa, fazer um chá e ficar só comigo ali, para me ouvir, me perceber e entender o que eu tô querendo trazer, o que tá falando esse feminino. Porque senão eu vou passar uma vida inteira nesse feminino, vivendo relacionamentos disfuncionais. Eu até anotei algumas coisas, mas acho que eu já falei. Buscando compensação pelo meu sistema familiar, pelas mulheres do meu sistema familiar. Então eu fico buscando compensação. Não, as mulheres Hoje eu constelei uma cliente que ela quer provar para os pais, ou ela precisa compensar a dor dos pais pelo trabalho. Só que ela não é feliz no trabalho. E ela começa a pular, e ela fala, nossa, mas eu não sou constante, eu não consigo parar. E aí ela tá preocupada com os pais, então ela tá compensando uma dor geracional. Compensando uma dor que não é dela. A mãe dela não pôde trabalhar. E aí o que ela faz? Ela trabalha. Só que no fundo ela tem um bebê de 2 anos e ela nem olha para esse bebê. Esse bebê precisa ser nutrido por ela. E ela não tem tempo, porque ela tá preocupada com
compensar dores da minha ancestralidade. E ali eu falei pra ela, você não tá olhando pra sua família, você tá compensando uma dor que não é sua. Você pode sair desse lugar. Mas pra isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser confrontada. Preciso ser confrontada. Então, quando eu sou confrontada, quando eu chego nesse lugar e falo, meu Deus, eu acho que eu estou nesse lugar. Vou dar outro exemplo aqui de uma faceta da heroína que é muito comum. Aquela mulher sensual, que ela é sensual a vida inteira. Não importa se tá frio, se tá calor, ela é sensual. Ela tá com uma roupa sensual, ela tá num churrasco de família, ela é sensual. O que essa mulher tá? Ela tá capturada por essa faceta da heroína que ela conquista pelo corpo, que o corpo é uma arma. E ali vamos supor que ela tá num churrasco ali de família, e aí ela começa a se meio sensualizar pros homens. Ela não quer nenhum deles, mas ela quer o quê? Mostrar o poder dela. Eu sou desejada. E ali, de repente, gera aquele problema de família, e as pessoas falam assim, menina, você tá louca? E ela fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Que ela foi confrontada. Porque até então é como se ela realmente tivesse dominado e ela não consegue se enxergar. E isso tem mulheres que usam o sexo pra dominar um homem na cama. E depois ela vira e fala assim, tá vendo? Como eu domino. Só que tudo isso é uma máscara. Tudo isso que a gente viu até agora é uma máscara. Por quê? Porque eu sou uma projeção daquilo que a minha ancestralidade diz, daquilo que eu escutei aqui fora da sociedade. Então eu projetei. Porque no fundo eu não tenho uma identidade definida ainda do meu ser mulher. E quem eu sou? Eu não sei. E ali, quando eu não sei quem eu sou, eu vou colocar, vou dar carteirada, sabe? Um exemplo, eu vou dar um exemplo de uma mulher, eu tô falando pra mulheres, então eu vou falar pra mulher, que é formada, que é advogada, ela vai chegar a dar carteirada. Eu sou a doutora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o pastor, que ele também, um exemplo, ou uma pastora, ela não tem identidade, ela tá sempre vestida de pastora. Você tá no churrasco de família, ela tá de pastora. Ela não sabe relaxar, porque ela cria uma persona dentro dela. Porque no fundo ela não desenvolveu o self dela. Que Jung vai dizer que o self é o que é o desenvolvimento de si mesmo. É onde você se encontra e você fala, agora eu sei quem você é. E por que a gente desenvolve todas essas máscaras? Para que a gente não admita as nossas sombras. Porque a gente vive numa projeção, numa idealização de que eu não tenho defeitos. Porque eu não me conheço, na verdade eu nem sei que os defeitos que eu tenho. Tanto que tem pessoas que falam assim, cite os defeitos que você acha que você tem. Ah, eu acho que eu sou teimosa, eu acho que eu sou orgulhosa, exemplo. Esses são defeitos que é visíveis. Mas e as sombras que você não admite pra ninguém? E as sombras que você não consegue, você olha pro outro, projeta, e você não consegue admitir que você é invejosa? Aí você olha e fala assim, não, eu não sou invejosa. São as pessoas que têm inveja de mim. Aí quando você critica aquela mulher que vive na academia. Só que você tem inveja o quê? Da disciplina dela. Não quer dizer que você quer ser igual a ela. Mas você tem inveja da disciplina, você tem inveja da constância que você não consegue desenvolver. Então quando eu começo a me conhecer, desenvolver e falar assim, nossa, no fundo acho que eu tenho inveja mesmo. No fundo... que eu tenho inveja dessa situação. Não é que eu sou invejosa o tempo inteiro, mas nessa situação eu tenho inveja. Só que eu começo a admitir, integrar essa sombra, porque quando eu não integro, eu finjo que essa sombra não existe, até que um dia ela me domine. Vou dar um exemplo aqui, que nós saímos esse final de semana, e a gente ficou num camping, né? E tinha uma barraca do lado, gente, que a mulher falava tão alto, e além da falar alto, ela falava mal de todo mundo. Todo mundo que a gente escutou ela falando da sexta-feira até o domingo, ela falou mal de várias pessoas. E só ela falava. O que essa mulher tá falando? Eu não tenho identidade. Minha identidade está totalmente ferida. E pra mim falar de algo, eu preciso falar do outro. Porque no fundo eu não sei quem eu sou. Então eu projeto pra fora os defeitos do outro. Então eu começo a trazer aqui as sombras do outro, mas e as minhas sombras? Eu não olho. Então quando eu sou essa mulher, quando eu chego nesse lugar... e eu começo a projetar pra fora, quer dizer o quê? Que o meu feminino tá lá. E aí você vê, depois eu cheguei perto, né? Porque eu só escutava a voz dela, eu vi uma mulher madura com o corpo de uma jovem. Quer dizer,
Uma mente de uma jovem no corpo de uma mulher madura, querendo ser aquelas meninas novinhas, com cílios, não sei o quê, e uma roupa sensual, e querendo... Porque, na verdade, ela não desenvolveu o feminino dela, então ela foi projetada pra fora. Ela começou a se projetar pra fora, e ali ela vai ficando, e quando ela ficar velha, meu Deus, eu falo, gente, eu não queria ser vizinha nem amiga dessa mulher. Você imagina alguém olhar e falar assim, eu não quero ser amiga nem nada dessa pessoa. Porque, no fundo, se eu não desenvolvo o meu feminino curado, sarado, nem meus filhos vão querer ficar perto de mim. Que dirá quem não é nada meu. Falei, gente. Falei. Então, o que eu preciso fazer? Bancar o que eu sinto. Porque nem sempre o que eu sinto vai ser bom. Vai ser a minha sombra, às vezes. Então, por isso que eu não quero parar. Porque se eu parar e me ouvir, eu vou ver o que eu não quero. O que não me agrada. Só que se eu também não me ouvir, uma hora ela me domina. Uma hora me domina. E aí eu chego lá nos meus 70 anos, aquela mulher lá que, pelo amor de Deus, já passou por 300 casamentos. Você vê um exemplo da Gretchen, né? 300 casamentos, pensa que é novinha. Não transicionou. O que essa mulher tá falando? Eu não transicionei. Eu tô vivendo uma idealização, uma ilusão do que é ser jovem. Eu não aceito a minha velhice. Eu não aceito o corpo que eu tenho. Então eu me mudo, eu faço cirurgia plástica. Eu quero estar no mundo das novinhas. Porque na verdade eu não vivenciei tudo pra chegar agora na minha menopausa e admitir que no fundo eu tô sozinha. E eu passo de relacionamento em relacionamento. Isso porque ela tem dinheiro. Mas imagina a gente que não tem pra fazer todas essas plásticas, pra se relacionar com vários homens e mudar. E aí, o que faz? Fica lá, véia, caída, sozinha. Bem essa palavra mesmo que eu quero usar pra falar assim. Eu não quero ser essa véia, não. Então... tem muito mais de conteúdo que não dá pra trazer, que senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. É muito profundo esse assunto. Esse assunto que eu trouxe pra vocês é um assunto pra vocês ir se confrontando aí, falando, eu sou assim? Como é que eu ajo nessa situação? Eu destituo os homens? Eu castro eles com a minha boca? Com a boca de cima, com a boca de baixo? Qual que eu falo da minha ancestralidade? Então pensa lá, o que minha ancestralidade falava? O que minha mãe falava? Qual que é a realidade da minha ancestralidade? Elas foram mulheres traídas? Elas foram mulheres que sustentavam os homens? Como é que eram essas ancestrais? Então você começa a se identificar através disso. E você começa a olhar e falar assim, nossa, acho que eu tô reproduzindo um padrão. Pulou da minha avó, da minha mãe, da minha avó. Eu acho que todas as mulheres da minha família estão sendo traídas. Mas por quê? Por conta de N questões e do feminino que está ferido. Porque pensa, a pessoa que eu me relaciono aqui fora tá mostrando como tá aqui dentro. Então não adianta eu querer chegar e falar assim, que é tudo culpa dos homens. Porque a mulher, ela tem esse dom de falar que é tudo culpa dos homens. Mas o homem que eu me relacionei, fui eu que atraí ele baseado dentro do que tem dentro de mim. Aí você olha, o que tem dentro de mim? Quem é essa pessoa que eu casei? Ou que eu estou conhecendo, ou que eu já separei? Forte. Então, quando a mulher, ela tá curada, ela está no seu lugar, ela está centrada dentro do seu feminino, ela está trabalhando para buscar, porque, gente, é um caminho inteiro na contramão. E agora o que a gente vai fazer? O caminho de volta. Pra onde? Pra dentro. Porque o papel da mulher, eu até anotei aqui, é nutrir, é reciclar, cuidar do lar e ser o centro de vida desse lugar. Esse é o lugar de uma mulher. Esse é o papel de uma mulher. Fala assim, Andrea, tá me soando muito autógrafo. Como é que é? Retógrafo. Essa palavra, gente. Muito antigo. Mas, na verdade, nós temos funções diferentes. Lembra que eu falei que o homem e a mulher é diferente? Nós temos funções dentro de uma sociedade diferente. Não tem como ser igual. Não existe isso. E aí onde a gente vai fazendo o quê? Ferindo mais a nós mesmos, ferindo os nossos filhos. Porque uma mulher ferida cria um homem ferido, um homem que não vai ser um bom marido, aí uma mulher que também não vai ser uma boa esposa. Olha quantas pessoas feridas, daqui a pouco os relacionamentos estão cada vez menores, de menores densidade, de menor entrega. Então imagina que cada vez mais, cada
todo mundo ferido, vai ferindo todo mundo e daqui a pouco não sobra mais nada. Então olha que importante eu parar e olhar pra dentro e falar, nossa, eu acho que eu preciso olhar isso daí, eu acho que realmente eu sou uma mulher ferida. E aí você começar a parar e falar assim, admitir, realmente eu não quero sentir, eu não paro pra me ouvir, eu não paro pra menstruar. Qual que é o normal? Vocês vão me ver postando no meu período, meu ciclo menstrual, eu me recolho, eu diminuo o meu ritmo. Hoje eu posso fazer isso. Eu dou uma pausa mesmo, fico mais olhando pra dentro, me perguntando o que eu tô sangrando, o que é essa dor, o que tá acontecendo, e eu começo a me perceber, olha, hoje esse mês eu acho que eu tô angustiada, mas que angústia é essa? Da onde que vem? É minha? Começo a dar nome, separando isso daquilo, porque eu já começo a aprender a me sentir, mas quando eu tô só na cabeça, eu não consigo. Estamos aí finalizando, acho que aqui já estamos chegando no fim da nossa live. 1 hora de live. Nossa, bem-vindos quem chegou atrasado. Eu vou tentar deixar a live salva. Essa live tá sensacional. Se fosse vocês, não deixavam de assistir. E eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Vocês estão muito quietinhos. Acho que esse assunto impactou vocês, né? Podem perguntar, se quiserem perguntar aqui no particular. Tem um ponto de interrogação que você faz uma pergunta discretinha, só eu vejo. E aí, gente? Perguntas, dúvidas sobre o feminino e o que ele acontece e o que ele nos causa, né? Porque é o pior. Falar, André, eu não quero olhar para esse feminino, eu gosto de ser assim. Tudo bem. É você que vai definir qual é o lugar que você quer seguir. Pra mim não fez sentido, ok. Mas não, André, pra mim fez muito sentido. Pra mim, nossa, tá fazendo total, tá caindo várias fichinhas aqui. Eu tô, meu Deus, essa sou eu. Nós acabamos de encerrar um workshop ontem. Mulheres curadas curam seu lar. Por que eu trouxe esse nome? Porque eu fui uma mulher curada nesse lugar. Eu era uma mulher totalmente masculina que não cuidava do meu lar. Então eu falei, nada mais justo eu falar daquilo que eu vivi. E da onde eu vivi uma cura. E uma cura real. Não uma cura de ilusão. Não, uma cura real. Hoje eu sou uma pessoa que eu estou trabalhando novamente o meu feminino. Fez muito sentido, né, Adri? E aí nós vamos abrir uma nova turma no próximo mês. Em junho, creio eu. Então, se você identificou seu feminino, falou, não, eu vou querer trabalhar esse feminino, vou querer mergulhar, entender mais. Aqui uma live é muito pouco para trazer é só uma pincelada, para que vocês possam já se deparando com coisas que você vai falando assim, meu Deus, realmente eu acho que eu estou ferida. E ali você começar a buscar mesmo, caminhar para a cura. Porque uma mulher curada, ela conduz outras para a cura. Então é isso, gente. É isso. Já que vocês estão todas já assim impactadas, que não conseguem nem falar. Tem algumas pessoas que falam, meu Deus, que forte, né? A Mary falou. E é isso. Porque é real. E nós podemos passar uma vida inteira vivendo na inconsciência, sem saber sendo dominado, como eu postei hoje. Jung fala, nós podemos viver uma vida inteira vivendo inconscientemente escolhas que não foram nossas. Então, o que é quando eu curo o feminino? Eu tomo a minha vida e começo a tomar decisões baseadas no que eu quero, no que eu acredito. Realmente quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Porque eu tô tão ferida que eu tô projetada pra fora, então eu não consegui me desenvolver ainda. E bancar esse feminino. Bancar, não, eu não quero. Não, eu quero. Não, isso me magoou, não gostei. Bancar isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, daqui a pouco vai cair a live. Já deu 1 hora. Beijos, viu? Boa noite. Quem quiser me chamar no PV e logo tem informações do workshop. Beijão.